bom? Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Efésios. Nós vamos continuar aquela conversa de domingo antepassado. Eu ontem peguei o meu iPad e fui lá para a minha banheira e eu disse, eu acho que eu fiquei muito bravo com a igreja domingo passado, atrasado, aquele pai de adolescente, né? E eu vou ouvir a minha mensagem, coisa que eu não faço, eu não me ouço. Eu vou ouvir a minha mensagem porque eu estou incomodado, eu quero saber se eu tenho que pedir perdão para a igreja de alguma coisa que eu não devia ter falado. Aí eu cheguei a essa conclusão, eu falei, não vou pedir perdão coisa nenhuma. Eu acho que tinha que ter falado o que foi dito mesmo, e eu fiquei ouvindo com atenção. Quase eu me converto, quase, por pouco eu me converto, né? E se você não esteve aqui, não no domingo passado, no outro, entra no YouTube, todas as nossas mensagens estão no YouTube, né? E entra lá e ouça, porque eu vou dar continuidade àquela mensagem. Mas hoje eu vou ser mais manso, um pouquinho. Então, vamos ler o mesmo texto, porque nós vamos continuar no mesmo assunto, que é um assunto simples também, não é? Um sinal simples de uma consagração profunda. Diga comigo, um sinal simples de uma consagração profunda. Isso, um sinal simples de uma consagração profunda. É mais ou menos assim. Pouca coisa tão simples como uma aliança. Mas se um casado ou noivo não estiver usando aliança, essa simplicidade pode não ser tão simples assim. Concorda comigo? Porque é normal que um homem ou mulher casado use aliança, e um noivo use aliança. Ah, mas eu não gosto. Bem, mas não é o normal é usar, não é isso? Há coisas que são tão simples na vida que nós nem imaginamos que elas são um sinal de coisas profundas. Assim como a aliança é o sinal de um respeito a uma aliança feita, de uma fidelidade à aliança feita. Existem algumas coisas muito simples nas nossas práticas, que para quem vê, todo aquele que vê, olha e diz, essa pessoa é consagrada a Deus mesmo, ou então não é consagrada. Eu, pela segunda vez, sábado, que foi ontem, por acaso, não, sexta-feira, eu fui à padaria, abri uma padaria nova perto de casa, eu fui comprar o pão. E é a segunda vez que eu vejo o mesmo rapaz, moreno, forte, que quando eu cheguei, ele olhou para mim e disse, ô, abençoado, como é que você está? Você está bem? Graças a Deus, estou bem. Você, graças a Deus, eu estou bem. Olha que pãozinho lindo aquele ali. Eu disse, mas está lindo mesmo. Esse pão é uma bênção. Quanto você vai levar? Mas esse jeito, ele é vendedor, ele tem que vender, mas esse jeito dele falar, eu ainda não falei nada com ele, mas o que você acha que esse camarada é? Só pode ser crente. Só pode ser de Jesus. Só pode, não é? Então, é uma coisa simples, ou abençoado, né? Olha, tem coisas que são muito simples, e elas podem trazer um bom ou um mau sinal. E eu queria pensar com você, outra vez, continuar aqui, pensando sobre essas coisas simples, que demonstram até que ponto a minha vida é consagrada a Deus. Quero dizer a você de início, que você é mais do que um crente. Eu acho que crente é muito pouco. Me perdoe, os teólogos, depois nós conversamos sobre isso, né? Eu acho que crente é muito pouco. Você tem que se sentir, como você cantou hoje, propriedade desse Deus eterno e ser inteiramente consagrado ao Senhor. Algumas coisas me chamam a atenção na carta de Paulo aos Efésios. Eu sou apaixonado por Efésios. Um dia eu vou pregar versículo por versículo. Vamos ficar uns 3 anos aqui pensando só em Efésios. Mas eu gosto da maneira como Paulo escreve para Éfeso. Porque Éfeso era uma cidade complicada, uma cidade rica, uma cidade culta, tremendamente culta, né? Era uma cidade de muitos cultos, ela era muito idólatra e, ao mesmo tempo, era uma cidade muito imoral. E Deus só planta coisa boa em lugar ruim. Sabe por que Deus colocou você naquele emprego que você detesta, que é ruim? É porque você é bom. Se você não fosse bom, Deus não te colocaria lá.
É porque lá não presta que você está lá. Alguém disse cruz, credo. Meu marido é uma praga. Pois é, porque essa gente boa, Deus você deu para ele. Éfeso estava no lado avesso da vida. E o Senhor disse assim, Paulo, você vai lá para Éfeso e você vai plantar uma igreja. Não foi bem assim, mas a ideia é essa, né? Paulo passa por lá e de repente nasce uma igreja. Para que aquela igreja naquele lugar terrível? Para que um crente num lugar desprezível muitas vezes? Talvez aparentemente o único lugar que ele encontrou emprego para ganhar o pão. E ele está pensando, puxa, por que Deus me pôs nesse castigo? E Paulo, por que Deus me pôs aqui? É porque Deus queria transformar Éfeso. E Deus só podia transformar Éfeso por meio de pessoas consagradas a Ele, comprometidas com Ele, que tivessem vida profunda. Então manda para lá o Paulo. E o Paulo estabelece a igreja. E ele diz para a igreja nessa carta assim, olha, vocês têm que se despir do velho homem. Vocês têm que se revestir de um homem novo. Deixe para trás aquelas coisas, elas têm que ficar para trás. Tudo bem que vocês estão aqui em Éfeso, Éfeso é a maior cidade deste lado, né? A cidade romana. Mas eu quero que vocês entendam que vocês estão em Éfeso, mas vocês não são de Éfeso. Vocês estão em São Paulo, mas vocês não são de São Paulo. Vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. E quem falou isso foi Jesus. E Paulo, então, logo no primeiro capítulo, ele fala, deixa eu dizer para você o que aconteceu. Você já recebeu Jesus? Você é salvo? Uns 30 irmãos aqui são. No capítulo 1 ele diz assim, eu vou dizer o processo, como é que funcionou a coisa que você não sabe. Você está vivo e nem sabe como é que funcionou. Como é que você recebeu a vida? Foi assim, capítulo 1. Deus vos escolheu em Cristo desde antes da fundação do mundo. Deus sabia que você viria. Você não é um acidente na terra, Paulo está dizendo, conformando lá com o Salmo 139. Você não é um filho do acaso. Você faz parte de um plano muito bem elaborado. E tanto que Deus já sabia que você viria. Lindo como você é, horroroso, mas Deus sabia que você viria. E Ele fez algo especial, Ele escolheu você. Não é eu que digo. Eu não tenho direito de dizer o que não está na Bíblia. Capítulo 1 de Efésios diz isso. Deus te escolheu. Mas eu estou em Éfeso, em São Paulo, mas Deus te escolheu e te pôs aí. E depois ele disse assim, quer saber melhor como foi que Deus te escolheu? Ele enviou o seu Filho, porque vocês foram redimidos por Jesus Cristo. Vocês viviam uma vida pior do que a de Éfeso. Vocês viviam uma vida pior do que algumas vidas de São Paulo. Vocês viviam nas trevas. E vocês viviam na escravidão nas trevas. Mas o Pai enviou Jesus Cristo e vocês foram redimidos por Jesus Cristo. Comprados por Jesus Cristo. Tirou vocês da escravidão e os colocou em liberdade. A igreja de Éfeso, puxa, mas que privilégio. Deus me escolheu. Jesus Cristo veio e me libertou, me redimiu, pagando preço pela minha vida. E Paulo disse, mas não é só isso. Verso 14 ele diz assim, e além disso tudo, ele ainda selou vocês com o Espírito Santo da promessa. Essas 3 coisas são básicas na vida de um crente, para que você tenha convicção da sua fé e experimente o resultado da sua fé. Você e eu, nós precisamos saber que nós somos o que somos, porque Deus nos viu e na sua misericórdia nos alcançou. Não fomos nós que corremos para Ele, mas Ele veio ao nosso encontro e disse, você é meu. E é para esse tipo de gente que ele escreve essa carta. O que vamos ler aqui agora, e a nossa conversa hoje, é algo só para quem tem Jesus. É uma conversa com quem é salvo. Se você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, a nossa conversa é muito séria. Você fez essa entrega voluntariamente. E quero dizer, não tem jeito mais. Agora você já nasceu. Agora você já é de Cristo. O negócio agora é ter juízo e viver de forma certa. Se você não entregou a vida a Cristo ainda, esta é a manhã de você fazer, porque sem Jesus não há esperança.
Pode estar tudo bonito por fora, mas aqui dentro está podre, está doente, está ruim, está vazio, está quebrado. Pode ter muita vida, muita manifestação de uma vida natural, mas aqui dentro há morte, há mau cheiro. O pecado domina, sentimentos ruins dominam, não há o brilho da presença de Deus, não há a segurança que o Senhor oferece. Só Deus, que te ama, pode te dar esta segurança eterna, essa paz verdadeira, essa alegria que não depende das circunstâncias. Só Deus pode dar esta convicção de que você foi perdoado dos seus pecados, que se você morrer, você vai para o céu, porque céu existe, inferno existe. O céu é para o salvo, o inferno é para o perdido. Não foi criado para o perdido, mas para o diabo e seus anjos. Mas quem não serve a Deus, serve ao diabo, não tem meio termo. Então quem serve a Deus, vai para o céu de Deus. Quem não serve a Deus, serve ao diabo, vai para a casa do diabo. É simples assim. Então, aquele que não entregou a vida a Cristo precisa entregar, por amor a Deus e por amor a si mesmo. Por amor a Deus que te amou e deu Jesus Cristo como seu Filho unigênito. Por amor a si mesmo, porque Deus te vê e quer você resgatado com a vida que Ele oferece, sem escravidão, mas em plena liberdade para Ele. Se você recebeu a Cristo, a mensagem do Senhor para você e para mim é esta que está aqui no capítulo 4 de Efésios, que vamos continuar. Verso 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ponto. Consideremos algumas coisas. Até que todos. Diga comigo, todos. Todos. Até que todos. Eu, você. Vocês estão lá em cima. Vocês que estão lá no outro templo. Eu e você. Todos. Deus não faz acepção de pessoas. Você já ouviu muitas vezes, Deus não tem filhos prediletos. Eu não sou melhor que você diante de Deus. Você não é o melhor que o irmão ou a irmã que está ao seu lado diante de Deus. O amor de Deus é derramado por igual sobre todas as pessoas, dando a mesma oportunidade, fazendo o mesmo convite. E o convite aqui é, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Nenhum membro da Igreja Batista do Povo pode ficar fora disso. Nenhum irmão, nenhuma irmã pode dizer, mas Deus, isso não é para mim. É para você, é para todos nós, que nós cresçamos e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Comentei sobre essas coisas muito exaustivamente domingo passado. O propósito é que não sejamos mais como crianças. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Deus nos salvou e nos convida a buscarmos a plenitude, a consagração total, conhecendo a sua palavra e nos identificando com Jesus Cristo até que cheguemos à plenitude de Cristo. Ou seja, que tenhamos crescido até chegar à estatura de Cristo. Vocês, pastor, mas nesse mundo não é possível. Faça o que é possível nesse mundo. Porque se você fala que não é possível, você não se mexe, não faz nada, até onde você pode crescer? Cresça até onde você pode crescer. Se consagre até onde você pode se consagrar. E nós dissemos que o sinal de que você é consagrado, e sinal é aquilo que é visível, sinal não se esconde, eu não preciso falar, é visto em mim. Eu não preciso falar que sou casado quando estou com a aliança na mão esquerda. Você a vê em mim. E você sabe que é assim a cultura. Eu não preciso falar que a minha vida é consagrada a Deus. Haverá sinal. Nós teremos sinais. E este sinal primeiro que eu estou falando aqui, principal, é o zelo. 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 Zelo na caminhada com Deus, foi o que falamos domingo passado. Paulo está dizendo, precisam ver que nós estamos chegando à estatura de Cristo. Até que todos cheguemos. Chegar à estatura de Cristo é atingir a maturidade.
E a maturidade é conquistada com a dedicação da vida, com a consagração da vida. Não é vindo ao templo, mas é andando com Jesus. E nós dissemos, e você vai ver isso lá no YouTube, que não dá tempo de falarmos aqui, que a mensagem foi mais ou menos de 1 hora domingo passado. E nós falamos seriamente sobre coisas que acontecem no nosso meio que não podem acontecer se é que nós queremos consagrar a nossa vida a Deus, sermos zelosos com Deus. Hoje eu quero comentar sobre um outro aspecto em que nós precisamos ser zelosos. Nós precisamos ser zelosos no nosso relacionamento uns com os outros. E você diria assim, pastor, mas essa matéria não é nova para mim. Eu ouço isso desde a classe de preparação para batismo. E realmente não é uma matéria nova para nós. Mas eu quero dizer, como disse o apóstolo, eu não trago para vocês um mandamento novo, mas eu trago um mandamento do Senhor que precisa ser renovado em nossa mente e nosso coração todos os dias. Temos um plano e eu quero que você saiba dele. E há algum tempo a gente está trabalhando nesse plano para com você e para com a igreja. E vou compartilhar, porque se você vem aqui é porque você decidiu estar aqui, faz parte disso aqui, faz parte dessa visão. Eu fui professor de crescimento da igreja durante algum tempo no seminário, e toda a minha matéria foi baseada em 4 pilares que eu descobri no livro de Atos. Em primeiro lugar, eu creio, antes de falar dos pilares, que a igreja precisa crescer. Se você é empresário, eu tenho certeza absoluta que você jamais pensou assim, vou montar uma empresa, mas eu não quero que ela cresça. Você acha que é inteligente o empresário que pensa assim? Olha, eu tenho um grande plano, mas eu não quero muita coisa. Quando o Senhor Deus mandou Jesus estabelecer a igreja, não era para ser algo qualquer. A igreja do Senhor precisa ser grande porque Deus é grande. A obra de Deus é grande, basta pensar. A igreja precisa crescer, porque a igreja é a agência do reino de Deus na terra. É por meio da igreja, diz a Bíblia, que até principados e potestades tomam conhecimento da multiforme sabedoria de Deus. É por meio da igreja que a graça de Deus é conhecida no mundo. É por meio da igreja que o Senhor levanta os profetas para trazer a sua palavra. É por meio da igreja que se cura enfermos, que se expulsa demônios. É por meio da igreja que se prega o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É por meio da igreja que os homens são santificados ao serem ministrados na palavra do Senhor. É por meio da igreja que o amor de Deus é conhecido. A igreja é aquele grupo que é chamado como sal da terra e luz do mundo para transformar o mundo que não é pequeno, é grande. Então a obra da igreja do Senhor é muito grande. Tanto que Jesus falou para ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulo de todas as nações. Se nós queremos que as coisas sejam boas, grandes, significativas, atraentes para nós, imagine o quanto Deus quer fazer. E por isso Ele te colocou na igreja, para que você seja um agente dessas transformações e desse crescimento. Agora, o que nós erramos é que nós não temos planos para o crescimento da igreja. E eu dizia aos meus alunos, e quero dizer a vocês, está no contexto desta mensagem. A igreja, em primeiro lugar, cresce em espiritualidade. Hoje, falar de espiritualidade é a coisa mais comum do mundo. Mas a espiritualidade que nós entendemos é uma coisa só, porque quem entende das coisas do Espírito é Deus. E para o crente, crescer em espiritualidade é aprofundar a sua vida em Deus. Não é o seu ministério, não são as suas obras, mas a sua vida. Espiritualidade é até que ponto eu já cheguei a conhecer a Deus, que o Espírito Santo me fez crescer, até onde vai a minha comunhão com o Espírito de Deus que habita no meu espírito. Isto, o crente precisa crescer em qualidade espiritual. O segundo pilar do nosso crescimento tem que ser a unidade da igreja. A unidade. Note, os irmãos, o quanto temos pregado sobre unidade aqui. E Jesus orou em João, no capítulo 17, dizendo assim, eu quero que eles sejam um, ó Pai, como eu sou em ti e tu és em mim. Não agrada a Deus uma igreja dividida. Não tem nada a ver com Deus a divisão na igreja.
Não, absolutamente não. A igreja, para se mostrar como agência de Deus, tem que ser um povo que tenha um só coração e uma só alma, segundo diz o livro de Atos dos Apóstolos. O terceiro aspecto do crescimento da igreja é em projeção social. Até que ponto a igreja é significativa para a sociedade? Até que ponto a igreja, de fato, age no meio da sociedade? Tem valor? Aquela velha pergunta, se essa igreja se mudar para longe daqui, o povo vai ter saudade dela? A pergunta é, se você mudar do seu condomínio para um outro lugar, o povo vai dizer, puxa, mas que pena que você está indo embora. E depois vai lá telefonar, estou com saudade de você, você faz diferença onde você mora, a sua vida. Se você deixar o seu emprego, as pessoas vão ligar para você dizendo, rapaz, você deixou um buraco aqui. A sua presença fazia diferença aqui. A igreja precisa crescer nesta projeção na sociedade. Deus tem abençoado a nossa igreja. Nós temos crescido espiritualmente, nós temos crescido em unidade, nós temos crescido na projeção social. Olha quanta gente tem nos procurado. Olha onde nós estamos lá debaixo do viaduto, nós estamos lá na Fundação Casa, nós estamos em asilos, nós estamos em creches, nós estamos em presídios, nós estamos na polícia, nós estamos... Onde nós não estamos? E eu dou graças a Deus porque você tem sido referência, o nome da igreja tem sido referência. E agora chega o momento de nós crescermos em número. A maioria quer crescer em número. Vamos abrir um grande salão para logo encher de gente aqui. Igreja não é comércio. Igreja não cresce como cresce uma empresa. O último crescimento da igreja é o numérico. É o último aspecto do crescimento da igreja é o numérico. Nós começamos com a nossa vida espiritual. Depois nós começamos com a nossa vida, partimos com a nossa vida comunitária. E então, juntos, nós vamos para a sociedade. E aí nós temos a autoridade, como tinha a igreja de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz assim, e a igreja caía na graça do povo. Hoje a igreja de Jesus não cai na graça, e sim na desgraça do povo. Hoje a igreja é mal falada lá fora, as lideranças de igrejas são mal faladas. Por quê? Porque a maioria das igrejas começa com a propaganda para encher a casa de gente. E nós precisamos encher a casa de vida espiritual, de corações unidos, de qualidade da fé. E então o povo vê que Deus está conosco, que nós somos sérios no Senhor, que nós andamos com o Senhor, que fazemos as coisas que o Senhor quer que como filhos nós façamos. E então eles olhem para nós e digam assim, eu quero ser isso que você é. Eu quero viver a vida que você tem. Eu quero ter uma família igual à sua. Eu quero ser um trabalhador igual a você. Quero ser um estudante, quero ser um professor, quero ser um médico, eu quero ser um empresário, exatamente como, do jeito que você é, como é que eu faço? E você diz, eu era uma porcaria, você não imagina, mas Jesus transformou a minha vida. E a diferença agora que eu sou como marido, como empresário, como aluno, como professor, médico, como empregado numa casa, como vizinho, a diferença é porque Cristo entrou em minha vida, porque Deus olhou para mim, teve misericórdia de mim, perdoou, me tirou da desgraça, me tirou da escravidão, e então eu vivo com um povo que passou pela mesma experiência, pela mesma transformação. E aí, essa pessoa vai dizer, eu quero isso para mim. Fala, então vamos lá, vem comigo. Você vai encontrar outros, eu nem sou nada, você vai ver outros lá que Deus está fazendo na vida deles. Aí nós podemos trazer gente. Eu quero dizer, temos trabalhado o seu crescimento e eu vou batendo nessa tecla até o final do ano. Se você cansou, volte só o ano que vem, não volte mais. Porque eu vou bater nessa tecla. Acolhei-vos uns aos outros, como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Pouca coisa é tão linda quanto o acolhimento. Sobretudo numa cidade grande como a nossa, marcada pela dispersão, de repente alguém vem, senta e se sente acolhido. Mas não é só isso, é acolher de coração, de fato e de verdade. Roma era marcada pela diferença. Capital do império, tinha gente do mundo inteiro, de todas as nacionalidades, etnias.
de todas as religiões, de todos os costumes. Tinha judeu e tinha grego. Tinha romano, mas também tinha o africano. Tinha o político e tinha também o escravo. Unia todos os dias, diz Atos dos Apóstolos, no templo e de casa em casa. Igreja significa assembleia, reunião. Este é o significado da palavra eclesia, no grego. É o povo que se reúne, que é convocado para alguma coisa. E Jesus convocou o seu povo para uma tarefa, não é para ir para o céu. O céu é depois. E é como no nosso caso aqui, nós temos gente que vem de todos os lados. Então, vem um que era policial, e vem o outro, estão sentados juntos. Um era traficante. Cada um de nós, como pecador, não sei qual é o mundo, né, que você está ouvindo, descobriram quem eu sou e não fizeram acepção, me receberam. Eu vim de uma vida assim, 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 e pensei que não fossem gostar de mim, mas me abraçaram, estão me ajudando a romper com as minhas dificuldades, a vencer os meus pecados e a santificar a minha vida. Estão zelando por mim, mas para que nós possamos zelar pelos outros, nós temos que zelar uns pelos outros aqui, agora. 4 irmãos disseram, glória a Deus, é um grande progresso. Zelar, aceitar um ao outro. A outra coisa, quero dizer 3 coisas só. A segunda coisa que eu quero dizer sobre zelar do nosso irmão é: não fale mal do seu irmão. Você pode dizer, se quiser, para o irmão, sei lá, papai está mansinho hoje, não está? Não fale mal do seu irmão. Com a cara bem feia, olha para quem está do seu lado e fala, não fala mal de mim, tá? Como diria o bom mineiro, pode parar. A Bíblia diz assim, preste atenção. Esta palavra desta manhã é uma palavra de ensino. Porque nós cantamos para Jesus e nós dissemos que somos filhos de Deus. Eu cantei, você cantou? Se somos filhos de Deus, vamos ouvir o conselho do Pai. E diz assim, Tiago, capítulo 4, versos 11 e 12. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Na sua Bíblia está assim? Não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Vamos traduzir esse texto para o português? Vamos entender o que está aqui? Tiago era irmão de Jesus. Dos escritores da Bíblia, eu acho que ele é o mais bravo do Novo Testamento. E ele tinha razão alguma lá, não sei porquê, para ser bravo. E certamente a igreja de Jerusalém, que havia crescido muito, e ele era pastor da igreja de Jerusalém, segundo o livro de Atos dos Apóstolos, ele começa a ver já um negócio meio complicado, porque logo no início, quando estava tudo muito lindo, já levanta lá um Ananias e Safira. Daí a pouco levanta aquelas mulheres lá reclamando que ninguém dava comida para elas, dava para uma, não dava para outras. E ele falou assim, se nós não pusermos freio no carro aqui, nós vamos desembertar. Então é melhor a gente dar um jeito de segurar logo. E ele disse, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, parem de falar mal uns dos outros. Irmãos, parem de falar mal uns dos outros. Não falem mal uns dos outros. Eu vejo aqui o pai assentado à mesa, os filhos ali, e de repente um filho começa a falar, pai, porque isso aqui, eu vou falar, aqui não se fala mal do outro. Quem quiser falar mal do seu irmão, diz o pai, fala comigo. Eu vou orientar vocês como andar melhor. Não fala. Mas por que eu não posso falar?
Aqui é uma lei. Não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Ou seja, existe uma lei, e a lei diz que nós devemos amar uns aos outros e não falar mal uns dos outros. A lei diz para não falar mal. Agora, se você fala mal, o seu problema não é com a lei só. Toda lei existe porque existe um legislador, correto? Quando você fala mal da lei, você fala mal do legislador. Quando o Congresso aprova uma lei lá que a gente não gosta, geralmente isso acontece com muita frequência, né? Então, se a gente fala mal do Congresso. Quem foi que escreveu esta lei que diz que um irmão não deve falar mal do outro? Quem é o legislador? É Deus. E quando você fala mal do seu irmão, você não está falando mal do seu irmão, você está falando mal de Deus, porque Deus diz para você não falar mal do seu irmão. Então, é um pecado contra a lei e contra o legislador. Então, quando eu vejo um crente falando mal do outro, eu já olho e digo, a consagração ali também é comprometida, está faltando zelo. Porque eu e o meu irmão somos o mesmo diante do Senhor. Não existe ninguém perfeito. Não olhe para mim pensando que eu sou anjo, que eu não sou, embora a Bíblia diga que sou anjo da igreja. Mas não sou do céu, sou da terra, de carne e osso igual você. Também fico nervoso, também erro, também deixo de atender você em algumas necessidades. Não sou perfeito e nenhum pastor. A gente se junta aqui em 40 obreiros de tempo integral e os 40 não vale um perfeito. Agora eu fico feliz por saber que você é igualzinho a mim. Então, não fale mal do irmão. Pode me ajudar dizendo para o irmão ao seu lado? Não fale mal. De mim, fala para ele. Não fale mal. Porque você estará atentando contra Deus. Então, você deve aceitar o irmão do jeito que ele é. E quando você descobrir as falhas do irmão, você vai trabalhar com ele. Ou levá-lo a alguém que pode trabalhar com ele, para que essa família seja unida e venha refletir a graça de Deus entre os homens. A outra e última coisa que eu quero dizer para você: perdoe sempre. Perdoe sempre. Aceite, não fale mal e perdoe. Vamos repetir? Aceitar, não falar mal, perdoar. Isso é que a palavra de Deus nos orienta. Nós encontramos em Colossenses, no capítulo 3, no verso 13. Tudo é Bíblia, pastor? Só Bíblia. Repito, a única garantia que eu e você temos de que estamos andando bem juntos, de que estamos andando corretamente, somos certos, é se fazemos o que a Bíblia manda. Quando eu vou fazer o que eu quero fazer, meu irmão, dá tanta coisa errada. Então a Bíblia diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Suportem-se uns aos outros, não é aquela coisa, tem que aguentar, né? Fazer o quê? Suporta esse camarada, mas tem que aguentar. Não, não é. Suportar uns aos outros, seja o suporte, seja a coluna, seja o esteio. Não deixe o seu irmão cair. Lá no interior, não sei aqui, a gente quase não vê, mora em apartamento e tal, mas quando está caindo lá um negócio da casa, começa com aquele que vai lá e coloca uma escora. Eu já abri 2 igrejas, uma é no interior de Minas, em Santa Luzia, e outra no Pará, lá na Marambaia, quem é paraense aqui. Comecei lá em Minas, depois lá na Marambaia, igreja que o negócio estava caindo, era casinha bem velha. Coloca uma escora aqui, que dá tempo, a gente reúne até crescer, depois de ter dinheiro para pagar um aluguel de um lugar maior, e coloca uma escora. Tem irmão que precisa de uma escora. Ah, não vai escorar em mim, não vai escorar sim. O irmão tem que escorar na gente muitas vezes. A Bíblia diz isso, que nós devemos suportar uns aos outros. Suportar significa há pontos de fraqueza. Há pontos vulneráveis na vida do meu irmão e da minha irmã.
Deus que está do seu lado, na sua vida. Há pontos vulneráveis. E Deus nos coloca juntos, não é para abrir buraco na vida do outro, é para cobrir as brechas. É isso que Deus faz em nós. A gente peca, confessa, diz: os teus pecados eu jamais me lembrarei. Ou seja, eu cobri. Ainda que o diabo te acuse, eu sou o seu suporte. Eu aguento você. Eu não deixo você cair. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Está na sua Bíblia isso? Perdoem. Meus irmãos, a igreja às vezes não pensa nisso. Por quê? Porque às vezes a família não pensa nisso. E por quê? Porque às vezes o indivíduo não pensa nisso. Se formos parar, nós vamos descobrir razões de reclamações e de queixas com relação ao nosso cônjuge, aos nossos pais, aos nossos irmãos, aos nossos filhos, aos nossos netos, ao mundo e até a Deus. Porque nós nem sabemos por que queixamos. Nós nascemos com esse vírus, que muitas vezes nos faz queixar da vida, do sol, da chuva, do trabalho, do salário, do amigo, do que tem, do que não tem. É queixa. O único lugar que a Bíblia diz apropriado para queixas é o inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas a vida do crente tem que ser limpa. E ele não pode viver agora se queixando de ninguém. Eu preciso estar descobrindo os pontos falhos e permitir a Deus que vá trabalhando a minha vida. E se é na vida do irmão e eu posso, eu me colocar à disposição, ou orar a Deus para que Deus levante alguém mais capaz ou disponível do que eu para cobrir a vida do meu irmão, mas jamais me queixar contra os outros. E termina dizendo: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Vamos repetir juntos? Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Isso é melhor do que falar em línguas. É mais poderoso do que profetizar. Essa é uma marca que tem que ser visível e precisamos zelar por ela em nossa vida. Perdoem, diz o texto, perdoem uns aos outros, como o Senhor lhes perdoou. Talvez uma das coisas que nós menos recebemos seja o perdão. Por isso, nós não sabemos perdoar. Às vezes, no ambiente de trabalho, não é na vida. Somos tão pisoteados, ignorados, feridos. Às vezes começa em casa, família, igreja, namoro, local de trabalho, estádio de futebol. Qual lugar que você mais frequenta? Quantas vezes você ali é pior do que ignorado? Você é ferido. E nós temos dificuldade de perdoar. E por isso sofremos. A coisa que mais glorifica a Deus é eu honrar a quem me desonrou. Porque é isso que Deus fez por mim. Deus nos pegou lá embaixo. Inimigos dele. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Nós o desonrávamos com nossas palavras, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com os nossos pecados. E ele veio. Nos pegou lá embaixo, na lama. E nos lavou. E mesmo lavados, salvos, quantas vezes nós desonramos ao nosso Deus? Aí ele veio com a bacia e a toalha e lava os nossos pés.
Se você é crente, você sabe do que eu estou falando. Quantas vezes vamos aos pés do Senhor, quebrantados, dizendo: Senhor, outra vez eu errei. Sabe até quando vai acontecer isso? Até o seu último suspiro. E o Senhor te toma no colo e te diz: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Deus é perdão encarnado na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não é muito difícil amar a quem nos ama. Não é muito difícil honrar a quem nos desonra. Mas o que o Senhor está dizendo aqui é que o amor precisa ser expresso em perdão. Em perdão. Assim, diz o texto, como Deus nos perdoou. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Tudo o que estou dizendo significa: é assim que se anda com Jesus. Esta é a resposta que nós damos ao Senhor quando Ele diz: vinde após mim. Eu digo: vou. E já que o Senhor faz isso, eu farei também. O primeiro lugar onde eu fui ferido foi na igreja. Eu fui criado numa família de paz. Nunca tive problema com meu pai, com meus irmãos. Nunca tive. Aos 17 anos, eu fui batizado no Espírito Santo. Meu pai foi um membro da comissão que comprou o terreno onde a igreja havia sido construída, a igreja onde eu fui batizado aos 9 anos de idade. Meu pai e alguns outros construíram aquele templo, era um templo de madeira, bonito. E edificaram a igreja não começou do nada. Eu já tinha 17 anos, batizado no Espírito Santo, era líder da mocidade, tinha sido líder em vários lugares. Vivia ali, era a minha vida. Mas a igreja não cria no batismo no Espírito Santo como experiência distinta da regeneração. Eu respeitava muito o meu pastor, até porque meus pais me ensinaram, era diferente a educação naquela época. Fiquei de castigo muitas vezes, minha mãe nunca foi reclamar com a professora. Tomei reguada pela orelha. Fiquei de joelho na frente da sala, segurando o livro com o braço aberto. 7, 8 aninhos de idade. Puxão de orelha também muitas vezes. Eu devia ser muito santo, claro. E minha mãe dizia assim: professor é professor. Certo ou errado, ele é seu professor. Ouça, obedeça, seja humilde. É diferente de hoje. Alguma coisa mudou. Para melhor ou para pior, mudou. E eu respeitava o meu pastor e o amava. Aquele idoso, eu 17, ele 80 anos. Era um homem respeitado no estado do Paraná inteiro como pastor. Um homem experiente, claro, desde jovem pastor. Mas era uma época de muita guerra dentro das igrejas tradicionais, porque só havia tradicional e pentecostal. Aí veio o movimento de renovação e aí entrou esse batismo do Espírito Santo, meio de batismo. Já pensou batista sendo batizado no Espírito Santo? Que heresia! Presbiteriano batizado no Espírito Santo? Coisa do outro mundo. Vocês não sabem dessas histórias dos anos 60, começo dos anos 70. Pastor Enéas contaria muitas para você, que aliás teria feito o aniversário dia 20 agora. E eu tinha ido pregar numa congregação. Meu pai era o dirigente dessa congregação, na cidadezinha chamada Paissandu, perto de Maringá. E vim mais cedo para a igreja. Mais cedo não, mais tarde. É uma união de treinamento às 6h30 e o culto às 8h da noite. Eu cheguei um pouco mais tarde, perdi a união de treinamento, estava acabando no meu pensamento, mas quando eu entrei, um colega disse assim: senta porque nós 5 já fomos chamados, só falta você. Eu sentei no último banco. Aquele pastor que conhecia a minha família, a história da família, a história da igreja, nos acompanhava de perto há tantos anos, desde que eu era menino. Ele disse: Jonas, você chegou a tempo. E fiquei em pé. Eu aprendi com a minha mãe que quando um adulto em posição de autoridade fala, você fica em pé. E fiquei em pé. Aquele homem acabou comigo. Acabou.
De queridinho, de anjo, eu virei um demônio. Porque antes eu ia para a igreja, eu punha o Novo Testamento no bolso, saía de lá e ia tomar bebidinha e ir para o cinema com os colegas da igreja. Agora eu saía e ia para a casa dos colegas para a gente orar a noite inteira, e estava virando pentecostal, isso é um crime. Mas sabe o que é um jovem? Lá atrás, uma igreja reunida para te excluir, porque você foi batizado no Espírito Santo. Aquele pastor que era o seu, entre aspas, ídolo, era o seu modelo de vida, sem ter conversado com vocês, acabar com você diante do povo, e você falar o quê? Eu fui para casa arrebentado. Cheguei em casa, minha família não estava na igreja. Cheguei em casa, eu vou falar com os meus pais amanhã, quando eles acordarem. Como é que eu vou viver como um crente? Eu fiz uma coisa que eu nunca fiz na vida, antes e nem depois. Eu abri a minha Bíblia e meti o dedo. Fala comigo, Senhor. E veio lá Jeremias dizendo, se tu não consegues andar com aqueles que vão a pé, como competirás com os que vão a cavalo? Se tão somente numa terra de paz, estás acostumado a andar, o que farás na enchente do Jordão? Pode não significar nada para você, mas aquela voz entrou pelo Espírito no meu coração. A vida não é um Éden. A vida não é um paraíso. Acontece desentendimentos, conflitos. Mas que você vai ser se você não souber dominar os conflitos? Que tipo de vida eu vou ter se eu não souber enfrentar as enchentes, as intempéries? Que vitória eu terei se eu não sei me posicionar diante das adversidades? Foi a minha primeira decepção dentro da igreja, com aquele que era o meu pastor, meu de coração. Podia ter saído da igreja, podia ter ido para o mundo, era um menino. Mas eu sou crente, aceitei a Jesus aos 7 anos de idade. Você é. Isso faz a diferença. É nessa hora que você é medido, a experiência que você teve com Deus é avaliada. Porque ninguém demove aquele que está firmado na rocha. Aquela era uma experiência pequena, Deus estava apenas me preparando para as outras. Em sequência. Eu assentei-me à mesa da liderança nacional da nossa denominação por 18 anos, 14 anos. 12 desses 14 anos, o presidente era o pastor Enéas Tonini. Conheceram ele? Vocês conheceram aqui, vocês não conheceram ele na liderança da denominação. Era o damo de ferro. E depois de alguns anos aqui, eu tive o privilégio de ser o pastor dele por 16 anos redondos. Eu queria que você tivesse visto e ouvido o que eu vi e ouvi na história do pastor Enéas. Quanta luta, quanta marca. Ontem eu preguei num congresso estadual de jovens aqui, em Santo André, da denominação. E assentei-me com colegas que têm idade semelhante à minha. E eu começava a ouvir as histórias, eu dizia, a gente não tem vergonha mesmo para ser pastor, né? Acho que não é possível. Quanta história, quanta mágoa, quanto sofrimento, quanta dor. Sou igualzinho a você. Outra vez, não sou um anjo, sou carne e osso como você. Todos somos iguais. E Deus olha para você e para mim e diz assim, perdoe como eu te perdoei. Como é que você vence quando parece que a mágoa é insuportável? Como é que você olha um texto desse e diz, como eu vou perdoar à luz do que me fizeram? Pedro faz uma pergunta para Jesus. Senhor, eu estou por aqui, ó. Eu não aguento mais, Senhor.
Me diz uma coisa, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão mesmo? Você já se sentiu assim? Não aguento mais. Daqui a pouco o caldo derrama. A hora da vingança vai chegar. Você me paga, você vai ver. Eu ainda não sei o que vou fazer, mas eu vou descobrir, eu vou fazer. Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes? Jesus falou, é. 7 vezes 70. Pedro falou, magoei. Não aguento mais, Senhor. Não aguento mais. 70 vezes 7 é. Eu vou contar uma história para você. Jesus falou para o Pedro. Está lá em Mateus, no capítulo 18, essa história. Verso 15 em diante. Depois você lê. Mateus 18. Ele disse assim, olha, tinha um certo senhor. Tinha lá os seus servos, ele era senhor. E um dos servos devia muito para ele. Conhece a história? Devia muito. E não podia pagar, tanto que devia. Então aquele senhor chamou o servo, chamou outros, e disse, sabe esse sujeito? Sei, vende ele, vende a mulher dele, vende os filhos dele, vende todos os bens dele, junta o dinheiro para pagar o que ele me deve. Jesus não está inventando uma história, isso era comum na cultura da época. E aquele homem então se volta e diz assim, Senhor, e faz aquele apelo que você faria, eu também na hora. Não pode, eu não posso ser escravizado, eu não quero que a minha mulher seja escrava, não deixa meus filhos. E fez aquele chororô tremendo, e o Senhor voltou para ele e disse assim, e disse para o seu senhor, olha, tenha paciência comigo, eu vou juntar o dinheiro, eu vou pagar. E o Senhor teve misericórdia dele, disse, não faz o seguinte, não precisa me pagar, não deve mais nada, pode ir embora, você está perdoado da sua dívida. Ora, um senhor que exigia que fosse vendido ele e tudo mais, agora o libera. Mal sai dali, ele encontra o colega dele, que também era servo do mesmo senhor, mas que devia para ele. E aí, vem cá. Quanto é que você me deve? Quanto mesmo? Me paga agora. E ele não tinha dinheiro para pagar. E pediu também para ser liberado. E ao invés de liberá-lo, aquele devedor perdoado manda prender aquele que o devia. E o Senhor o chama. Ficou sabendo? Vem cá. Por que você fez isso? Eu te perdoei. Por que você não perdoou ao que devia muito menos para você? Você me devia a sua vida, da sua mulher, do seu filho, seus bens. Aquele devia 100 denários para você, uma mixaria. Eu perdoei tudo. E agora você não pode perdoar um pouco? E entregou para os seus soldados, falou, dá uma coça nele. E o entregou aos açoites. Está aí, em Mateus, no capítulo 18. O que Jesus está ensinando com isso? E isso só serve para aquele que tem experiência com Cristo, porque é algo sobrenatural. Olha o quanto Deus te perdoou. Olha do que Deus te perdoou. Olha do que o Senhor te livrou. A todos nós que éramos escravos, estávamos condenados não à cadeia, mas à morte eterna no inferno. Para terminar, responder uma pergunta. Pastor, perdoar é tão fácil assim? Não há nada mais difícil do que perdoar. É difícil perdoar a si mesmo e é difícil perdoar ao outro. Porque perdão é algo sobrenatural, só de Deus. Há situações que você tem vontade de não perdoar. Sou eu o único pecador aqui? Eu sou igual a você.
Você já foi apunhalado pelas costas? Já fui também. Não em família, graças a Deus, que seria o pior ambiente para ser apunhalado pelas costas. E muito. Eu tenho duas situações que muitas vezes eu tenho que ir aos pés da cruz. Exatamente como alguns de vocês. Quando vem certas lembranças, e você vê o rosto das pessoas que te fizeram mal, e que você poderia ter se vingado, mas ao invés de você se vingar, entre aspas, você ouviu a voz do Senhor que diz: não vos vingueis a vós mesmos, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Os meus direitos, não podia ter feito isso. Quais são os meus direitos de fato? Meu direito é gozar a paz de Deus em qualquer situação. Meu direito não é ver aquele que me feriu ser ferido para pagar. O meu direito não é levantar a trombeta contra aquele que levantou a sua trombeta contra mim, só para eu tocar mais alto, para acabar com a vida dele ou dela. Note que ali no texto está que deve-se perdoar para a glória de Deus. A minha meta é glorificar a Deus. A sua meta é glorificar a Deus. E Deus permite que venham esses tipos de tempestade, Deus permite que venham esses tipos de inimigos, que muitas vezes colocam espinha na sua cabeça, muitas vezes cospem no seu rosto, muitas vezes te levam à cruz, para que você entenda que Jesus Cristo venceu, e se Ele venceu, você pode vencer com Ele. Se você está caminhando com Ele, você pode ouvir, você pode sofrer, muita coisa que Ele ouviu e que Ele sofreu, mas como o Pai o salvou, você também será salvo dessa situação, sem mexer com uma palha, porque o Senhor é quem te guarda. Nós cantamos aqui: eu sou filho de Deus. E quando pastor, o que eu faço? Quando vem a lembrança e eu não tenho vontade de perdoar. Já que eu tenho que perdoar como Deus me perdoou, o que eu faço quando o mal foi tão grande que marcou a minha vida, não se apaga? Simples e caro, custoso. Jesus disse assim: se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que privilégio poder sofrer para não manchar o nome de Cristo e não manchar o nome de uma pessoa. Honrar a quem te desonra custa muito caro, porque você sente o poder dos cravos e a pressão da sua morte. Mas traz vida ao seu interior, porque você tem a consciência de que está dizendo: eu fiz o que Deus fez por mim. Não tem outro jeito. Mas é à medida que você se entrega na cruz, que você é ressuscitado no poder do Espírito. Para experimentar a glória de Deus, é preciso morrer. Então, aceite a quem Deus colocou do seu lado. Não fale mal de ninguém. E perdoe
quantas vezes for necessário, independentemente do que lhe tenha acontecido. E quanto maior for o mal, maior a necessidade de perdão. Disponha-se a morrer com Cristo, porque nesta hora, a única afirmação que você tem não é: ah, Deus, por que o Senhor permitiu que acontecesse isso comigo? Ah, Deus, por que não? A única afirmação que Paulo encontrou foi: olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé no poder daquele que me amou e se entregou por mim. A visão, melhor, a missão da Igreja Batista do Povo é acolher pessoas para ensiná-las a viver como discípulos de Jesus Cristo. É visão mesmo, a missão não. Acolher pessoas para ensiná-las a viver como discípulos de Jesus Cristo. A minha palavra nesta manhã, de total identificação com você, é que nós fomos chamados para ser discípulos de Jesus. E nada pode impedir que nós sejamos discípulos de Jesus. Nada. Estamos no caminho ao lar da glória e não ao lar da amargura. Estamos no caminho juntos e não sozinhos. Portanto, sejamos zelosos uns com os outros, aceitando-nos muito bem mutuamente, não falando mal uns dos outros. E se houver, ou quando houver motivo de queixa, fazer o quê? Se houver motivo de queixa, fazer o quê? Perdoar uns aos outros. Perdoar uns aos outros. Fica de pé. Porque você está assim, ó. Quero orar com você. Agora eu te pergunto, o que você quer ser? Um membro da Batista do Povo ou um discípulo de Jesus Cristo? E quem falou para você que é fácil ser discípulo de Jesus? Não sei como foi a sua experiência de vir a Cristo. Não sei. Mas eu sei como pode ser a sua experiência de andar com Cristo. Faça a melhor escolha. Talvez nesta manhã, para a gente orar. Esta palavra tenha sido um pouco pesada para você, embora eu tenha dito que ia ser mansinho. Mas porque é uma mensagem que mexe lá no coração. Cada um tem sua história. Mas lembre-se, o Senhor Jesus te trouxe para escrever uma nova e linda história na sua vida e através da sua vida. Ele quer trabalhar o seu coração e o meu, para que vejam que nós nos parecemos com Ele. Não na doutrina, na prática. Ele quer que nós saibamos até que ponto nós nos consagramos, nós nos rendemos, nós nos entregamos. Ele já sabe. Mas Ele permite tudo para que eu saiba. Realmente eu entreguei a minha vida a Jesus assim. Pode dar a mão a quem está do seu lado, por favor, senão eu continuo pregando. Nesta semana, Deus vai te dar a oportunidade para que você saiba se você realmente é consagrado a Ele. Lembre dessa história. Lembre desses textos bíblicos. Comece o seu dia com o Senhor. Termine o seu dia com o Senhor. Tenha zelo por Deus. Fale e faça as coisas que mostrem o zelo que você tem pelo Senhor.
Haja com as pessoas como se você estivesse fazendo para o Pai e não para si mesmo. Ao invés de correr atrás da sua defesa, corre em socorro do outro. Se ele te fez mal, é porque ele está mal. Se detonaram uma parte da sua vida, é porque estavam detonados. E o Senhor te alcançou para que você, pelo seu gesto, pela sua postura, pelo perdão, pelo amor, pelo acolhimento, pela misericórdia, pela intercessão, você possa alcançar exatamente aqueles que te feriram, como Jesus alcançou a cada um de nós. Nós o ferimos. Respira fundo e comece a pensar nesta hora se você precisa declarar no seu coração perdão a alguém. E se sim, você vai pedir a Deus agora: Senhor, eu quero seguir a tua instrução. É tão diferente isso, Senhor. É tão complicado isso, Senhor. É tão contra a minha natureza isso, Senhor. Mas eu quero que tu cresças em mim. Eu quero andar ao teu lado. Eu quero seguir pela vida olhando para o Senhor e imitando ao Senhor. Eu quero ser vitorioso aqui. Eu quero saber a hora que eu tenho que morrer para que o outro seja abençoado. Eu quero saber a hora que eu tenho que abraçar. Quero saber, Senhor, a hora que eu preciso me anular para que tu sejas exaltado. Sopra, Senhor. Sopra sobre o teu povo o poder desta palavra. Que ela seja transformadora para os teus filhos. Senhor Jesus, nós queremos te seguir. Não abrimos mão do direito de te seguir. Tu nos conquistaste para isso. Nós, os teus filhos, nos prostramos de mãos dadas perante o Senhor, como um só corpo, dizendo: nós precisamos de ti. Venha sobre nós a tua glória, venha sobre nós o teu poder, venha em nosso favor a tua vida, a saúde, cura o coração de cada uma das tuas ovelhas. Ó Deus, desperta o íntimo dos teus servos e das tuas servas, para que tu sejas o alvo, o referencial, o propósito de cada uma das tuas ovelhas aqui. Ó Espírito de Deus, tu que nos foste dado por Jesus Cristo, sabes o quanto cada um precisa de ti para a vitória que busca. Então vem com poder e concede aos teus filhos esta vitória. Toma cada coração e que cada um dos teus filhos e filhas se torne disposto, ó Senhor, a vencer para o louvor e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia, aleluia. Estamos aprendendo a ser igreja. Concorda comigo? Saímos do mundo, somos de Cristo. Deus te abençoe. Faça a sua inscrição, senão o pastor Samuel vai pedir demissão. Então faça a sua inscrição logo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.